Você já parou para pensar que a cada vez que você abre a boca, as pessoas ao seu redor estão tomando uma decisão sobre você? Elas pensam: essa é uma pessoa que eu devo ouvir e confiar, ou é alguém que eu vou simplesmente ignorar? Acredite, isso acontece em reuniões de trabalho, em uma entrevista de emprego, em uma conversa com amigos e até dentro da sua própria família. Hoje você vai descobrir como articular seus pensamentos de forma mais clara do que 99% das pessoas, desenvolvendo uma comunicação que transmite confiança, autoridade e impacto. Mas, antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos, se inscreva aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, tá bom? Assim você não perde nenhum conteúdo que pode transformar a sua forma de se expressar e a forma como o mundo acaba te enxergando. Bom, agora vamos começar falando sobre o poder da comunicação. Muitas pessoas ainda acreditam que para conquistar respeito é preciso acumular diplomas, ter títulos, ocupar cargos de prestígio, cargos importantes, ser diretor. Não é isso. Existe quase um mito de que o reconhecimento vem apenas de credenciais formais, mas a realidade é muito mais simples e ao mesmo tempo mais desafiadora. O verdadeiro respeito nasce da forma como você se comunica com o mundo. Pense em grandes líderes, empreendedores visionários, professores inspiradores e até políticos que marcaram a história. Muitos deles não eram necessariamente os mais inteligentes da sala, nem os mais bem preparados academicamente. O que os diferenciava era a capacidade de transformar ideias em palavras poderosas e fazer com que outras pessoas entendessem, acreditassem e se mobilizassem em torno daquilo que essas pessoas estavam dizendo. A comunicação é a ponte entre o que você pensa e o impacto que você gera no mundo. Você pode ter a ideia mais brilhante do planeta, mas se não souber transmiti-la com clareza, emoção e confiança, essa ideia vai morrer dentro da sua cabeça. Em contrapartida, alguém com uma ideia simples, mas com grande capacidade de articulação, pode ser ouvido, lembrado e seguido, e respeitado. É por isso que em qualquer ambiente, seja em uma reunião de negócios, em uma apresentação de projeto, em uma entrevista de emprego ou até em uma conversa casual, a forma como você fala pode abrir portas ou fechá-las para sempre. Palavras mal colocadas transmitem insegurança. Gaguejar, repetir demais, não ter clareza no raciocínio ou se enrolar com explicações intermináveis mina a confiança das pessoas. E confiança é construída aos poucos, palavra por palavra, gesto por gesto. Veja o exemplo de empreendedores como Steve Jobs. Ele não era apenas o criador de produtos revolucionários, ele era um mestre em apresentar ideias de forma simples e memorável. Cada vez que ele subia ao palco, ele não despejava termos técnicos, ele contava uma história. Sua comunicação era clara, direta e carregada de propósito. Isso fazia com que milhões de pessoas acreditassem nele e na visão que ele tinha. Agora, compare com situações do dia a dia. Você já viu alguém numa reunião que tinha ótimas ideias, mas não conseguia organizá-las para expor? Enquanto isso, outro participante com um discurso mais simples, mas bem estruturado, acabou sendo ouvido e elogiado? Esse é o poder da comunicação. Quem fala com clareza assume naturalmente uma posição de autoridade. E aqui está uma grande verdade. Não basta ter boas ideias, é preciso saber comunicá-las. Aquele que domina a arte da fala clara e objetiva sai sempre na frente. É por isso que em muitas situações pessoas com ideias medianas conseguem mais respeito e reconhecimento do que gênios que não sabem se expressar. Se você deseja ser visto como líder, se quer que a sua voz tenha peso e seja respeitada, precisa aprender a articular pensamentos de maneira simples, impactante e confiante, porque no fim, as ideias só têm poder quando conseguem ser transmitidas ao mundo. Bom, agora eu vou falar sobre os comportamentos que destroem sua clareza. Agora vem uma das revelações mais importantes sobre comunicação. Para parecer mais confiante e articulado, você não precisa adicionar nada novo à sua forma de falar. Muitas pessoas acreditam que precisam aprender técnicas mirabolantes, oratória, usar palavras difíceis ou enfeitar o discurso para impressionar. Mas a verdade é que o que realmente faz diferença não é acrescentar, e sim eliminar os comportamentos que te enfraquecem. E quais são esses comportamentos?
Bom, vamos aos 3 mais comuns e mais destrutivos. O primeiro é explicar demais. Esse é um dos erros mais frequentes. Você tem uma boa ideia, mas ao invés de expressá-la de forma direta e confiante, começa a repeti-la em diferentes versões, tentando garantir que o outro entenda. O problema é que esse excesso de explicações transmite exatamente o oposto do que você gostaria, transmite insegurança. Quem ouve pensa, bom, se ele precisa repetir tanto é porque não acredita no que está dizendo. A clareza não está na quantidade de palavras, mas na precisão delas. Grandes líderes, quando querem ser lembrados, não fazem discursos longos e cansativos. Eles escolhem as palavras certas uma única vez e deixam que o peso dessas palavras faça o trabalho. O segundo comportamento que enfraquece o efeito da sua comunicação é falar sem pausa. Esse é um erro fatal, despejar palavras sem dar espaço por silêncio. Você já ouviu alguém que fala tão rápido e sem parar que em poucos minutos você já até não está ouvindo mais nada? É como tentar beber água em uma torneira aberta no máximo. A força é tanta que você não consegue aproveitar nada. O silêncio é uma das ferramentas mais poderosas da comunicação. Ele não é um vazio, ele é um reforço. Quando você faz uma pausa, você dá tempo para o outro absorver o que foi dito, refletir e principalmente sentir o peso das suas palavras. Pausas estratégicas transformam um discurso comum em um discurso marcante. Outro comportamento que atrapalha muito a comunicação é ficar nervoso com a reação dos outros. Esse é o veneno silencioso da comunicação. Muitas vezes, ao falar, ficamos esperando a reação da outra pessoa. Um sorriso, um aceno, um olhar de aprovação. E quando isso não vem, imediatamente tentamos compensar, explicando mais, repetindo, reforçando. Mas esse comportamento apenas reforça a imagem de insegurança. A postura correta é acreditar no que você fala, mesmo que não haja reação imediata. Às vezes as pessoas só precisam de tempo para processar. Não é falta de interesse, é apenas o ritmo natural da escuta. Agora preste atenção a esse ponto que é crucial. Os mais inteligentes e respeitados em uma sala raramente são os que falam mais. Pelo contrário, são aqueles que falam menos, mas quando falam tem mais impacto. Cada frase é como uma pedra lançada em um lago calmo. Cria ondas, ecoa e faz pensar. A mensagem aqui é clara, não é o excesso que te dá autoridade, mas sim a clareza, a pausa e a confiança. Corte os hábitos que te enfraquecem e você vai perceber que as suas palavras vão começar a ter muito mais peso e influência. Bom, agora vamos ver a importância do seu corpo e da sua voz para a sua comunicação. A segunda chave para se comunicar de forma clara e ser levado a sério vai muito além das palavras, está no seu corpo e na sua voz. Muitas pessoas acreditam que basta organizar as ideias na mente e falar com convicção que o resultado será uma comunicação poderosa, mas isso não é verdade. Se a sua linguagem corporal não acompanha a força da sua fala, o impacto se perde no ar. Imagine a cena. Alguém diz, eu acredito nisso, mas está com os ombros caídos, o olhar baixo, a postura encolhida e os braços cruzados. O corpo está gritando insegurança, mesmo que a boca esteja tentando afirmar confiança. Qual que é o resultado? O cérebro de quem escuta dá mais peso à postura do que às palavras. As pessoas confiam muito mais no que veem, no que ouvem. Agora, pense nos grandes líderes que você já viu em ação. Presidentes, empreendedores, palestrantes, professores marcantes, eles não ficam se mexendo o tempo todo, não fazem gestos aleatórios. Seus movimentos são lentos, firmes e carregados de intenção. Cada gesto parece calculado para reforçar o que está sendo dito. Eles olham nos olhos da plateia, mantêm a cabeça erguida, usam as mãos para sublinhar pontos importantes e isso transmite convicção e segurança. Compare com alguém nervoso. A pessoa morde a unha, enrola o cabelo nos dedos, bate repetidamente a caneta na mesa, mexe a perna sem parar. Esses sinais podem parecer pequenos, mas têm um peso enorme. Transmitem ansiedade, dúvida e falta de preparo. O público pode até não perceber conscientemente, mas inconscientemente já perde a confiança no que está sendo dito. E não é só o corpo. A voz é outra arma poderosa, ou um tiro no pé se for mal utilizado. Um tom de voz firme que varia em intensidade e ritmo prende a atenção e dá vida à mensagem.
Já uma voz monótona, acelerada ou hesitante gera tédio e transmite insegurança. O ouvinte pode até pensar: bom, se nem ele parece estar acreditando no que diz, por que eu deveria acreditar? O segredo está no equilíbrio. Fale pausadamente, permita pausas estratégicas, não tenha medo do silêncio. O silêncio, quando usado de propósito, aumenta a expectativa e dá peso às palavras seguintes. Além disso, projete a voz como se fosse feita para ser ouvida e não como se estivesse pedindo permissão para existir. A comunicação não se resume ao conteúdo verbal, ela é um pacote completo em que corpo e voz funcionam como tradutores da sua mensagem. Se a fala e a postura estão em harmonia, as pessoas veem você como uma pessoa segura e confiável. Mas se há contradição entre elas, não importa quão boa seja a sua ideia, sua mensagem será rapidamente esquecida. Lembre-se de que antes mesmo de você abrir a boca, seu corpo já está falando por você. Outro ponto vital para a sua comunicação é assumir a liderança sem pedir permissão. Um dos maiores erros que muita gente comete quando se trata de liderança é acreditar que precisa de uma autorização oficial para começar a liderar. É como se estivessem esperando um chefe bater no ombro e dizer: agora você é um líder, vai lá. Mas aqui, vou falar a verdade, líderes de verdade não pedem permissão para liderar, eles assumem a responsabilidade no momento em que percebem que há um vácuo no comando. Já aconteceu isso com você? Você está num grupo de estudos, em um projeto no trabalho ou até em uma simples reunião de família para organizar uma festa. Todo mundo parece perdido, ninguém sabe qual é o próximo passo, ninguém decide nada, cada um dá uma opinião diferente e o tempo passa sem que nada seja feito. Nesse exato cenário, basta uma pessoa tomar a iniciativa e dizer: ok, vamos organizar assim, fulano fica responsável por tal parte, ciclano cuida daquela, eu reviso tudo, amanhã e depois nós nos encontramos para alinhar. De repente, essa pessoa, que não tinha nenhum cargo formal, que não recebeu nenhuma nomeação oficial, passa a ser vista como o líder do grupo. Por quê? Porque ela trouxe clareza onde havia confusão, direção onde só existia indecisão. É assim que a liderança nasce, da capacidade de criar ordem no caos. As pessoas seguem quem mostra segurança, quem toma decisões, quem assume o controle quando ninguém mais está fazendo isso. É quase instintivo. Quando existe incerteza, todos procuram alguém que transmita confiança. E essa confiança não vem de títulos, diplomas ou crachás, vem do comportamento. Liderar não é sobre ter poder escrito em um papel, é sobre assumir responsabilidade. O verdadeiro líder não espera que alguém diga faça isso. Ele percebe a necessidade e age. Ele enxerga o problema e propõe soluções. Ele entende que se ninguém assumir o volante, o grupo vai bater e por isso ele vai lá e pega o volante. E aqui está um ponto importante. Quando você age como líder, naturalmente as pessoas começam a te reconhecer como líder. Elas passam a pedir a sua opinião, a seguir suas orientações e até a confiar decisões importantes a você. Isso acontece porque a liderança não é concedida, ela é conquistada pela atitude. Pense em qualquer situação do seu dia a dia, na faculdade, no trabalho, na comunidade, até dentro da sua família. Quantas vezes todos ficam esperando por alguém que resolva? Pois é exatamente nesses momentos que surgem os líderes. Lembre-se de que a autoridade verdadeira não vem de um cargo, de um crachá, como eu disse. Ela nasce do comportamento, da iniciativa e da coragem de assumir a responsabilidade que os outros evitam. Quem traz clareza em meio à confusão se torna automaticamente referência ali. Mais um ponto vital para você criar liderança e credibilidade é não fugir das conversas difíceis. Se existe um erro silencioso que destrói a credibilidade de uma pessoa, esse erro é fugir das conversas difíceis. A maioria das pessoas faz isso quase sem perceber. Desviam de um assunto delicado, deixam para depois, falam pelas costas ou simplesmente fingem que não viram o problema. Só que cada vez que você evita enfrentar a verdade, mesmo quando é necessário, aqueles ao seu redor registram isso como um sinal claro de fraqueza. E aqui eu tenho que falar a realidade. Coragem é a base da confiança. Você pode até ter muito conhecimento, ser bom tecnicamente, mas se não tiver coragem de encarar conversas desconfortáveis, enfrentar problemas, as pessoas vão perceber isso e perder a confiança em você. Mas quando você reage nas situações em que é mais difícil,
as pessoas te admiram. Pense nisso. Líderes importantes não são lembrados por serem simpáticos o tempo todo, eles são lembrados por falar o que precisa ser dito, mesmo quando isso gera desconforto. E isso não tem nada a ver com ser agressivo, mal educado ou querer humilhar alguém. Pelo contrário, é sobre ser honesto, com firmeza e respeito. Por exemplo, imagine que você é um gestor de uma equipe e percebe que tem um colaborador talentoso que está tentando entregar menos do que poderia. A reação mais comum é empurrar o problema com a barriga, torcendo para que a situação se resolva sozinha, mas isso nunca acontece. Verdadeiro líder chama essa pessoa para conversar, olha nos olhos e diz: eu sei do seu potencial, mas eu também sei que você não tem entregado o que pode. Eu quero entender o que está acontecendo e como podemos melhorar isso juntos. Isso pode ser desconfortável, pode gerar até uma tensão na hora, mas essa honestidade gera algo muito maior: respeito e confiança. Fugir dessas conversas só cria confusão. As pessoas ficam sem entender o que você realmente pensa, começam a desconfiar da sua postura e passam a não levar as suas palavras tão a sério. É como se a sua voz perdesse peso. Em contrapartida, cada vez que você fala a verdade, mesmo que doa, mesmo que seja dura de ouvir, você fortalece a sua imagem. A verdade pode incomodar por alguns minutos, mas a omissão corrói o respeito por anos. Tenha isso em mente. Quem foge da verdade perde autoridade. Quem enfrenta a verdade constrói respeito. Se você quiser ser visto como alguém confiável, como alguém que inspira, precisa parar de evitar os assuntos que todo mundo evita. O líder é aquele que tem a coragem de abrir a boca e dizer o que precisa ser dito, ainda que seja desconfortável. E quando você faz isso de forma firme, mas justa, todos ao seu redor passam a enxergar você como uma referência. Lembre-se de que grandes líderes não fogem do desconforto. Eles caminham na direção dele, porque sabem que do outro lado de uma conversa difícil existe mais clareza, mais confiança e mais respeito. Bom, agora você vai entender porque a consistência gera respeito. Se existe um traço que separa líderes respeitados daqueles que nunca são levados a sério, esse traço é a consistência. Não importa o quão inteligente, carismático ou talentoso você seja, se cada dia aparece de um jeito diferente, com humor instável e reações imprevisíveis, as pessoas não vão confiar em você. Ponto. Confiança nasce da previsibilidade. As pessoas precisam saber o que esperar de você. Elas precisam sentir que, independentemente do cenário, seja um momento de vitória ou uma crise, você vai manter a clareza e a postura firme. Quando o seu comportamento é instável, sua equipe, seus amigos e até sua família começam a pisar em ovos, perto de você, sem saber como você vai reagir. Isso destrói sua autoridade. Quantas vezes você já viu líderes que eram extremamente competentes tecnicamente falando, mas não conseguiam manter o controle das próprias emoções? Talvez você já tenha tido um chefe assim. Num dia ele chegava sorridente, elogiando todo mundo. No outro, ele explodia por qualquer detalhe, espalhando medo e insegurança. Esse tipo de comportamento não inspira respeito, inspira apenas distanciamento e muitas vezes rejeição silenciosa. Por outro lado, pense nos grandes líderes da história. Nenhum deles era perfeito, mas havia uma coisa em comum: consistência emocional. Eles sabiam manter a calma sob pressão, transmitir clareza em meio ao caos e tomar decisões sem se deixar arrastar pelo calor do momento. Essa previsibilidade dava segurança a todos ao redor. É como estar em um avião enfrentando turbulência. Você não precisa que o piloto seja perfeito, mas precisa que ele não entre em pânico. E aqui vai uma verdade importante. Se você não controla suas emoções, não pode esperar que alguém confie em você. Autoridade não se constrói apenas com palavras, mas com estabilidade. Pessoas instáveis podem até ser ouvidas em momentos específicos, mas nunca são seguidas no longo prazo. Bom, agora vamos ver como você pode desenvolver essa consistência. Primeiro, você precisa ter autoconsciência. Reconheça seus gatilhos emocionais. Saber o que te irrita ou que te desestabiliza é o primeiro passo para não reagir de forma automática. Respire antes de reagir. Parece simples, mas dar alguns segundos de pausa muda totalmente o peso da sua resposta. Pratique disciplina emocional. Seja em pequenas situações do dia a dia, no trânsito, discussões, imprevistos.
Cada vez que você decide responder com calma ao invés de explodir, você fortalece o seu autocontrole. Comprometa-se com a previsibilidade. Decida que, independentemente das circunstâncias, você será alguém que transmite firmeza. A lição aqui é clara: ninguém confia em um líder de humor instável, mas todos se apoiam em alguém que transmite constância. No fim, consistência não é apenas uma virtude, é uma forma de liderança silenciosa, porque quando você se mostra previsível e equilibrado, as pessoas relaxam perto de você. Elas passam a acreditar nas suas palavras e seguir as suas orientações e a respeitar a sua presença. Grandes líderes não eram super-heróis, eles apenas sabiam manter a mesma postura, mesmo quando tudo ao redor estava desmoronando. E é isso que gera respeito duradouro. Depois de tudo que eu falei aqui, resumindo, o que realmente cria presença e respeito? No fim das contas, a verdadeira presença não tem a ver com carisma exagerado, frases prontas ou aparência perfeita. Presença é a sensação de que você deixa, é a sensação que você deixa nas pessoas quando você fala, quando você entra em uma sala, quando conduz uma conversa. As pessoas não vão se lembrar apenas das suas palavras, mas principalmente de como você as fez se sentir naquele momento. Se ao se comunicar você transmite clareza, calma e convicção, elas passam a acreditar em você. Se pelo contrário sua fala é confusa, seu corpo nervoso e sua postura instável, não importa o quanto você saiba, ninguém vai te respeitar de verdade. E aqui está uma verdade que quase ninguém fala. Presença não é algo que você finge, é algo que você constrói diariamente com hábitos e comportamentos. Os grandes líderes, palestrantes e comunicadores não nasceram prontos, óbvio. Eles treinaram, eles observaram os próprios erros, eles perceberam quando falavam demais, quando pareciam inseguros, quando suas reações emocionais derrubavam a autoridade que estavam tentando construir. E pouco a pouco foram ajustando. Então, o que realmente cria respeito? A clareza na fala, que não é sobre falar bonito, mas sobre ser simples e direto. Quanto mais clara a mensagem, mais poderosa ela se torna. O controle do seu corpo, ter postura firme, gestos intencionais e olhar focado transmitem confiança sem que você precise dizer uma palavra. A consistência emocional, afinal, previsibilidade cria segurança e segurança cria respeito. E ter coragem para dizer a verdade, porque fugir da realidade destrói sua credibilidade. Encarar conversas difíceis fortalece sua autoridade. Também saber usar o silêncio estratégico, ou seja, falar menos, mas com impacto, faz com que cada palavra tenha peso. Pense em alguém que você admira. Provavelmente essa pessoa não fala o tempo todo, mas quando fala, todos param para ouvir. Isso não acontece por acaso, é resultado de disciplina, autocontrole e clareza. Autoridade não é imposta, é reconhecida. Você não precisa dizer eu sou o líder aqui, ou eu mereço respeito. As pessoas simplesmente percebem pelo seu comportamento que você é alguém confiável, alguém que transmite firmeza, alguém que sabe articular pensamentos com clareza. E talvez o ponto mais importante: presença verdadeira não é sobre você, é sobre os outros. Quando você fala de forma clara e confiante, não é para inflar o próprio ego, mas para servir, para orientar e inspirar. É isso que faz as pessoas te seguirem. A partir de hoje, observe o que você faz, corte os excessos que roubam sua clareza, ajuste a postura que transmite insegurança, treine sua fala até que cada palavra tenha peso e, acima de tudo, seja consistente. Porque no final, não é o mais inteligente nem o mais carismático que é lembrado, é o mais claro, o mais firme e o mais previsível. Se você aplicar isso na sua vida, não será apenas mais claro do que 99% das pessoas, será respeitado como alguém que inspira, confiante e que domina o ambiente. Autoridade não se pede, se conquista. Cada vez que você se comunica com clareza, confiança e convicção, você sobe um degrau acima da maioria. Agora lembre-se de que não adiantou nada você aprender tudo que você ouviu nesse vídeo hoje se você não colocar isso em prática. Pense bem, reflita, mas coloque em prática o mais rápido possível, de preferência ainda hoje. Bom, e se esse vídeo fez sentido para você, aproveite, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender a se comunicar melhor e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!